Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Emporium do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. Entrevista. Agora sim, nós vamos conversar com o Dr. João Piscinini. Perda de dentes aumenta em 28% os riscos de demência. Dr. João, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Luciano. Eu que agradeço pelo convite para conversar com vocês hoje. Interromper o trabalho do senhor só um pouquinho, doutor João, mas vale a pena ouvir o senhor, com certeza. Eu cheguei a questionar aqui o que tem uma coisa a ver com a outra, doutor João. Perda de dentes aumenta em 28% os riscos de demência. O que tem a ver a perda do dente? Quem tem dentadura, então, é levemente maluco, doutor João? Sim, Luciano. Existe uma relação, mas não é bem assim, né? Não é dessa forma. Então vamos lá, para ajudar a entender essa relação. Me ajuda então. A perda dentária, ela realmente foi vista em alguns estudos recentes como um fator de risco para o comprometimento cognitivo e até mesmo a demência, né? Então foi analisado que a cada dente perdido, o risco desse declínio cognitivo cresce. Aí, para ajudar a gente a entender como que uma coisa tem a ver com a outra, né, como você perguntou, a gente pode seguir dois caminhos que vão auxiliar nessa compreensão. Primeiro caminho, a gente fala sobre a relação entre as doenças gengivais, a gengivite, a periodontite, que é aquela inflamação mais grave que acomete o osso que suporta os dentes na boca. Essas doenças periodontais, essas doenças gengivais, elas são uma das principais causas da perda dentária. E existe uma relação entre essas doenças em si com o declínio cognitivo. Então, a periodontite, principalmente, ela tem uma influência negativa na saúde do corpo como um todo. E isso inclui doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, que é a causa mais comum de demência em idosos no mundo. Então, aqui nesse primeiro caminho, a gente está falando de uma relação que envolve os patógenos, ou seja, os micro-organismos dessa doença periodontal. Mas existe um segundo caminho que é sobre a relação entre a perda dentária propriamente dita, ou seja, sobre a consequência da doença periodontal e o declínio cognitivo. Então, a perda dentária, a gente sabe muito bem que ela compromete a mastigação. Um dos comprometimentos dela, né, é a mastigação. E isso pode contribuir para a redução do fluxo de sangue no nosso cérebro. O fluxo de sangue, a gente sabe que ajuda a manter o nosso cérebro em funcionamento, assim como em todo o nosso corpo. E além disso, a deficiência, o comprometimento da mastigação também acarreta em deficiências nutricionais. E muitos nutrientes
tem essa contribuição para manter o funcionamento de órgãos vitais como o nosso cérebro. E a gente coloca mais um pilar nessa relação, que são as desvantagens socioeconômicas que vêm aí ao longo da vida de uma pessoa que sofre perda dentária. Então, a pessoa que perde os dentes, ela acaba tendo uma dificuldade de socialização, uma dificuldade de comunicação, de conseguir um emprego, e tudo isso são fatores de risco para o declínio cognitivo. Então, veja que é uma relação multidisciplinar, é uma associação entre saúde bucal e declínio cognitivo e demência, que não está relacionada apenas a um fator, mas a vários fatores, né? Eu usei a palavra multidisciplinar, mas na verdade o ideal é a gente falar que é multifatorial, né? Exato. Doutor João, quando a pessoa tem essa perda dentária, eu até citei aqui na abertura do programa, em 1987, a banda de rock Titãs lançou Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Refletia a nossa realidade daquela época. Ainda é a nossa realidade hoje, doutor João? Olha, Luciano, realmente o Brasil é um país assim, em que o cenário não é tão otimista até nos dias de hoje. Nós somos um dos países que tem o maior número de dentistas por habitante e ainda assim é um dos países que mais tem desdentados, o que é uma realidade que talvez nós que vivemos em grandes centros, né? Eu em Curitiba, você em Brasília, talvez a gente, no nosso convívio diário e social, a gente não se depare tanto com essa realidade. Mas se a gente pegar dados do Ministério da Saúde a nível nacional, a gente vai ver que 20% dos idosos nunca tiveram acesso a uma consulta odontológica no Brasil. E quase 10% dos adultos também. Então é um número enorme. A gente está falando de dezenas de milhões de pessoas que nunca tiveram acesso a uma consulta odontológica e, consequentemente, nunca aprenderam a cuidar dos dentes, a prevenir as doenças bucais, que são o maior fator de proteção. A prevenção, né, das doenças bucais é o maior fator de proteção contra a perda dentária. Então, uma pesquisa norte-americana mostrou que 1 em cada 6 adultos com mais de 65 anos, idosos, né, 65 anos ou mais, já perdeu todos os dentes, né? Então veja que é realmente um dado alarmante até os dias de hoje. Porém, você até fez essa brincadeira, né, no começo da conversa, os banguelas não, né? O pessoal que usa dentadura é um pouco louquinho. Então, falando agora especificamente das pessoas que usam prótese. As pessoas que perderam os dentes, mas fizeram um tratamento reabilitador, colocaram uma prótese, seja uma prótese removível, seja uma prótese fixada sobre implantes dentários, elas vão ter um risco menor de demência. Essa aí que eu queria chegar, se não tem como barrar esse risco de demência. Então, já numa dentadura, né, a famosa prótese, né, dentária, já ajuda. A implantação, né? Hoje em dia se usa muito também o implante dentário, né, doutor? Exatamente. Hoje nós temos um leque de opções de tratamentos reabilitadores e realmente esses estudos que mostraram essa relação entre a saúde bucal e a perda, entre a perda dentária, né, a saúde bucal e a saúde mental, a demência principalmente, entre os adultos que foram analisados nessa pesquisa, os adultos que perderam os dentes, eles eram mais propensos a ter o comprometimento cognitivo quando comparados àqueles que têm a dentadura, que fizeram um tratamento reabilitador, né? Então tem um percentual aí de proteção, ou seja, os riscos de comprometimento cognitivo, de declínio cognitivo, não foram tão significativos entre as pessoas e os idosos com prótese dentária. Isso sugere que o tratamento de reabilitação oral pode sim ter um fator de proteção contra o declínio cognitivo. E aí a gente tem hoje, como eu falei, né, algumas opções de tratamento, seja o tratamento com a dentadura removível, né, que é a prótese que o paciente tira todos os dias para dormir, para se alimentar, seja a reabilitação com implantes, que é o tratamento de ponto hoje em dia, né, que traz uma capacidade mastigatória mais eficiente, que traz um conforto maior e uma estética mais satisfatória também.
Agora, uma pesquisa como essa foi feita nos Estados Unidos, se não estou equivocado, em Nova York, né? A Universidade de Nova York. Ela pode ser aplicada, porque tem um detalhe, o alimento americano é diferente do nosso. A própria maneira de se fazer o alimento é diferente, temperatura diferente, né? Nós gostamos, às vezes, de uma coisa assim mais al dente. Isso também não influencia, doutor João? São válidas essas considerações que você está fazendo, Luciano, mas quando a gente fala de estudos científicos, todas essas variáveis, elas são levadas em consideração, né, dentro do cálculo que eles fazem. Então, eles sabem que no país onde a pesquisa está sendo feita, os hábitos de vida são diferentes. Mas para a pesquisa, existe um rigor técnico muito grande para que essas variáveis não impactem de forma significativa no estudo. Perfeito. Mesmo sendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, é uma informação relevante para nós aqui no Brasil. E o que eu acho interessante falar também, Luciano, é que perder os dentes não é um processo natural de envelhecimento. É algo cultural, assim, as pessoas verem como algo natural. Eu vou ficar velho, eu vou perder os meus dentes, vai chegar um momento que eu vou ter que fazer a minha prótese. Mas não. Os nossos dentes, na sua forma natural, né, a natureza em si, ela faz os nossos dentes, fabrica os nossos dentes dentro do nosso corpo com uma capacidade de aguentar até o resto da nossa vida. Claro que existem exceções, existem casos de pessoas com doenças sistêmicas que têm uma predisposição maior a problemas bucais que podem causar perda dentária, ou pessoas que perdem os dentes não por doença, mas porque sofreram um acidente, algum trauma. Então a gente não está deixando de falar desses casos. Mas, no geral, em situações convencionais, com um bom cuidado, com uma boa prevenção, higiene bucal adequada, acompanhamento com o dentista uma vez, pelo menos, a cada 6 meses, é sim muito possível que nós mantenhamos os nossos dentes naturais em boca até o final da nossa vida. Doutor João, o senhor é cirurgião dentista da Neodentes. E eu estava falando aqui da necessidade da escovação, né, da lavagem geral, dos cuidados com a saúde bucal. Eu falei, acordou, tem que dar aquela escovada. Tem gente que acorda, dá aquela escovadinha mais ou menos, e aí vamos nessa, lá vamos nós pro café da manhã. Come tudo que tem lá, vai desde a bolachinha, sei lá o que, mais isso, café, que vai e sai. Não escova de novo. Pois é. Fica sujo. Pois é. Isso é muito importante, né? Porque os nossos hábitos diários, e quando a gente fala em hábito, é diário mesmo, né? A partir do momento que a gente faz todos os dias, é um hábito. Eles vão impactar diretamente na nossa predisposição a doenças ou não. Agora, se vão impactar positiva ou negativamente, aí depende de qual é o hábito que a gente tem. Então, uma vez ou outra, né, se alimentar e não escovar os dentes imediatamente depois, ficar horas sem escovar os dentes, vez ou outra, ou seja, quando não é um hábito, isso não deve causar grande preocupação. Certo. Agora, quando se torna um hábito, se alimentar, ficar horas sem passar o fio dental e sem escovar os dentes, quando a gente tem como hábito dormir sem escovar os dentes, aí começa a subir exponencialmente o risco de ter doenças bucais, principalmente a cárie e a doença periodontal que eu comentei no início da nossa conversa. E o que a gente está vendo aqui, Luciano? A gente está vendo que as doenças bucais, assim como a maior parte de outras doenças também do nosso corpo todo, são doenças que são evitáveis quando a gente tem o autocuidado, quando a gente tem a prevenção da doença como uma premissa, né? Isso se aplica até mesmo ao câncer bucal e a outros tipos de câncer também, né? Claro que o câncer de boca, ele tem ali um fator genético envolvido, uma predisposição hereditária, mas isso não é o que pesa na maior chance da pessoa ter ou não o câncer. O que vai ser mais decisivo para a pessoa ter ou não um câncer de boca são os hábitos de vida. E a gente está falando de higiene satisfatória, mas está falando principalmente de exposição ao sol sem proteção, de excesso de tabaco, né, o tabagismo, de abuso de álcool, até mesmo de relações sexuais sem preservativo,
que traz o risco aí da infecção pelo vírus HPV. E tudo isso é hábito, tudo isso é autocuidado. E aí a gente volta no que a gente já conversou, tudo isso é acesso à informação. Perfeito. E aí quando a gente fala que 20% dos idosos, 10% dos adultos nunca tiveram a oportunidade de se consultar com um dentista, a gente já pode imaginar que o acesso dessas pessoas à informação é muito escasso. Doutor João. Isso compromete aí toda uma cascata de autocuidado. Nós temos aqui a região do Guará, que é a região administrativa de Brasília, a cidade aqui do DF. Lá tem a nossa ouvinte Jo. E ela diz o seguinte, ela tem implante? Não, quem tem implante dentário, né, se provoca doença, se uma pessoa com 75 anos pode fazer um implante. Ah, legal, que bom que a gente tem participação dos ouvintes. Pode. E a resposta é sim. Não existe limitação de idade, nem para menos, nem para mais, para uma pessoa passar pelo procedimento, receber o implante dentário. É claro que existe o bom senso do profissional de analisar caso a caso. Então, pessoas muito jovens, né, bebês, crianças, primeiro que é muito raro eles terem a necessidade de um implante dentário. Muitas vezes acaba tendo a necessidade por trauma, quando já perde, ou quando já perde um dente permanente, como o primeiro molar, que nasce quando a criança tem por volta dos 6 anos. Se ela perde um dente desse, ela pode sim passar por um implante dentário, mas aí é uma questão de conduta do profissional, que já vai fazer esse procedimento, que vai esperar ficar um pouco mais velho, terminar a formação óssea. Via de regra, a gente prefere esperar aí, já está entrando na fase adulta, nos 18 anos. Agora, limite, né? Ela comentou, 75 anos pode? A princípio, sim. A princípio, pode sim. Aí, no caso específico da pessoa, né, que fez essa pergunta, preciso... a Jo, né? A Jo, se é ela, a pessoa de 75 anos, ela precisa de uma avaliação personalizada e individualizada com o dentista dela para fazer um check da situação de saúde dela, no geral, em primeiro lugar. Então, ver se ela não tem outras condições de saúde que possam contraindicar, mesmo que temporariamente, a instalação dos implantes. E também, qual vai ser o custo-benefício de colocar de passar por um procedimento cirúrgico que é o implante, né? Perfeito. Mas a chance de ser, sim, indicado para ela é muito grande. Porque hoje os tratamentos com implante, eles são muito mais confortáveis, eles são mais rápidos, né? Eles não têm mais... Por mais que seja uma cirurgia, não tem mais aquela característica de cirurgia hospitalar que tinha antes. Hoje é uma cirurgia feita a nível ambulatorial, que não traz tanto desconforto e que para os idosos acaba sendo muito mais convidativo, né? Então, resumindo a resposta, resumindo o raciocínio, fazendo ali uma análise minuciosa do status de saúde da avó e vendo que não tem nenhum fator ou algum ponto de atenção que contraindique nesse momento o procedimento, é muito grande a chance dela poder sim passar por um procedimento de implantes dentários, uma colocação de implantes dentários para recuperar 100% da sua capacidade mastigatória, conseguir falar mais adequadamente, conseguir mastigar melhor e recuperar, no geral, a qualidade de vida dela, né? Perfeito. Doutor João, nós temos 1 minuto para encerrar. Eu gostaria de agradecer ao senhor. Eu peço ao senhor aqui que deixe uma orientação para nós nesse 1 minuto, se for possível, claro. Com certeza, Luciano. A moral da história, né, dessa nossa conversa aqui é a importância desse olhar especial para a saúde bucal. Nunca esquecer que a saúde bucal, que a boca, né, que a boca ela está dentro do nosso corpo, do nosso organismo, e a gente não pode olhar para isso como coisas separadas. Então, toda ação que a gente tem na nossa boca, ela pode sim ter um reflexo em outra parte do nosso corpo. O sangue que passa na nossa boca é o mesmo sangue que passa em todo o nosso corpo. Então, quando a gente fala de prevenção de doenças bucais, a gente está falando de prevenção de doenças como um todo. E aí, para falar de prevenção, a tecla que eu passo é o autocuidado, os hábitos saudáveis de dieta, de higiene, de lazer, atividades físicas, né, para não ter estresse em excesso, não ter hábitos que vão prejudicar a nossa saúde, e aliado a esses hábitos diários dentro de casa, de autocuidado para prevenção de doenças, a visita regular ao dentista. Qual que é o recomendado? É pelo menos uma vez a cada 6 meses. Então, aliando esse acompanhamento periódico com o profissional, com o estilo de vida saudável, a gente pode sim afirmar
que o nosso risco de adoecer como um todo vai reduzir exponencialmente, Luciano. Dr. João, muito obrigado ao senhor, que é cirurgião dentista da Neodent, pela participação aqui no nosso Revista Brasília, o Dr. João Piscinini. Giro NetoCast. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de M&M Líder, tudo para a construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da M&M Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na M&M, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A M&M Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Danilo de Almeida do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Fabiana Costa Souza, amigona que muito querida e inteligente dos bons tempos aqui da Bela Vista e que sempre apoiou o NetoCast desde o início. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes,
nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!